Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a Simone Faleiro, vice-diretora e coordenadora pedagógica do Colégio Madre Bárbara. E aí a gente quer falar um pouquinho da escola e, claro, do ensino bilíngue do Madre Bárbara. Simone, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. E ouvintes da Rádio Independente. Briguei com a Simone fora do ar, falei quase de férias, as crianças, né? Exatamente, porque escola é movimento o tempo todo, né? Ela não para 24 horas. O ano letivo termina por agora? Exatamente. A educação infantil, que é o último nível, termina lá no dia 22 de dezembro. Os demais níveis, fundamental e médio, terminam no dia 16. Que é final de semana que vem já. Exatamente. Mais uma semana. Ontem à noite já tivemos a festa de Natal dos anos iniciais. Então, tudo já vai se encerrando, né, para um fechamento de ciclo. O Madre conta com quantos alunos hoje? Hoje nós temos 1.222 alunos. É muita gente. É uma cidade. É uma comunidade escolar, né, pujante no Vale do Taquari. Se a gente pudesse fazer uma avaliação do 2022, foi um ano especial, um ano de retomada, um ano... A gente usa muita expressão pós-pandemia, embora a gente ainda não possa usar dessa forma, mas foi um ano diferente, um ano especial. Como que foi o ano lá na escola? Exato. Depois de 2 anos, então, nós tivemos todos os nossos alunos e corpo docente, discente, né, na sua integralidade dentro do espaço escolar. E isso faz toda a diferença na educação, né? Tu estares com os alunos lá, convivendo, desenvolvendo as habilidades acadêmicas, socioemocionais e tudo que a gente chama de uma educação integral, né? Porque não é só a matemática ou português. Embora sejamos uma instituição educacional que prima pelo desenvolvimento acadêmico, nós sabemos muito bem que tudo que envolve o dia a dia, as emoções, o convívio da criançada, do pré-adolescente, ele é muito importante para esse desenvolvimento. E a pandemia nos mostrou o quanto a instituição escolar, né, não o Madre Bárbara em si, faz a diferença na vida, né, da humanidade, digamos assim. E por tudo isso, né, a gente percebe que essa retomada das crianças, o contato com as crianças é que trouxe um especial para esse ano, né? Criança precisa estar convivendo com criança. Claro que o Madre Bárbara tem a questão dos adolescentes, porque daí vai para o ensino fundamental, ensino médio, né? Mas pensando nas crianças. Exatamente. É vida, né? A gente, é vida. É vida. A gente entra lá às 7 da manhã, super animados para o trabalho, para fazer acontecer mesmo, né? Muito em contato com as famílias, para saber como estão, assim, ó, o desenvolvimento daquela criança. Bom, aquela criança, aquele adolescente, ele está meio cabisbaixo, ele está tristinho. Opa, dá uma chamada no pai e a mãe. Está acontecendo alguma coisa, algo que vocês queiram partilhar conosco, né? Também para não invadir a privacidade, no sentido de que para que nós possamos ajudar essa criança nesse momento que ele estiver aqui. Porque tem crianças que ficam no turno integral. Então, eles podem entrar no Madre Bárbara às 7 da manhã e sair às 19 da noite. Ou seja, eles passam mais tempo conosco do que com os próprios familiares, né? Simone, eu quero fazer uma comparação, e daí a gente sabe que os professores e quem está lecionando, quem está no front, na linha de frente, deve ter feito essa troca de informações. A realidade de um colégio particular é muito diferente da realidade de um colégio público. E os últimos 3 anos foram super desafiadores, porque 2 anos o aluno permaneceu em casa, estudando de casa, né, aprendendo de casa, sem contato com os colegas, ou um contato muito raro. Teve aquele momento do abre e fecha, né, dos colégios, e volta com máscara, o contato é totalmente diferente, não tem mais aquela questão. Às vezes é na simbologia, nem a merenda tu podia trocar, né? Não troca brinquedo, então é um momento totalmente diferente. Como é que voltaram esses alunos agora para o convívio tradicional, convívio normal? Como é que foi 2022? A gente costuma dizer que com 125 anos de Madre Bárbara, né, a gente sabe o que faz. E falo isso com muito respeito e simplicidade. Porque os processos lá, eles vão acontecendo com uma transição, né? Então, tudo isso para nós foi muito natural. Nós fomos adaptando isso.
E com relação assim à escola particular, às escolas públicas, né, que a gente sabe que se para particular que tinha os recursos, famílias com, né, aparatos tecnológicos para dar conta em casa, para nós podermos chegar naquela criança, naquele adolescente, já foi algo mais delicado e mais difícil. Com uma boa internet, um bom notebook, um bom Exato. smartphone. Imagina para quem não tinha tanta condição, né? Então, realmente eu sempre digo que o meu sonho de consumo é que toda a humanidade tivesse uma escola, né, como Madre Bárbara. Claro, eu falo do Madre Bárbara porque é lá que eu estou locada, é lá que eu trabalho, né? Mas que toda criança e adolescente pudesse estar no Madre Bárbara. Uma escola que é família, que está sempre em contato com os pais. Eu, além da vice-direção, tenho a coordenação dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º. Então, é um público que nós temos 475 alunos. Eu tenho todas as famílias no meu WhatsApp. E eles sabem que eles podem me acessar, obviamente, para, né, emergências e que a gente vai dar o devido retorno. Mas esse tipo de garantia a gente deu na pandemia para as famílias. Nós estamos aqui 24 horas para vocês, né? Então, nós atendíamos muito fora do horário, para entender o que estava se passando com aquela família e o porquê, por exemplo, aquela criança não estava entrando, ou não estava querendo abrir câmera, ou ficava no finalzinho da aula com a prof, né, e chorava, ou externava seu sentimento, eu quero ir para o colégio, né? Então, tudo isso. E a pandemia, ela, na verdade, então, com todo esse atendimento, essa dedicação que o Madre Bárbara teve às suas famílias, ela carimbou, né? Ela carimbou, ela corroborou com a qualidade que a gente prega. Uma coisa é tu falar que tu está buscando excelência humana e excelência acadêmica. Outra coisa é o que tu faz lá, no dia a dia, né? Para cumprir com aquilo que está no teu manual, né? Naquilo que a rede Tá nos proposto, solicita, né? propõe. Simone, ensino bilíngue, do que nós estamos falando? Exatamente. No Madre Bárbara, nós estamos falando de um programa bilíngue, tá? O Madre Bárbara, e a gente tem essa clareza, né, esse diálogo franco com a nossa comunidade. O Madre Bárbara, ele é uma escola que adota um programa bilíngue. Ele não é uma escola bilíngue, né? Uma escola bilíngue, existe uma diferença, e tem uma legislação pertinente, que inclusive ela já estava tramitando, mas ela foi aprovada agora em 2020, né? Que é uma legislação que fala das diretrizes nacionais para uma educação plurilíngue no Brasil. Mas, enfim, não estamos falando desse tipo de escola bilíngue na sua integralidade e o que a lei exige, porque são muitas exigências em nível de quantidade de professores que terão a língua inglesa, né? Terão no seu currículo não só a língua inglesa, mas também alguma especialização voltada para a educação bilíngue, onde devemos ter profissionais que, além de dominar a sua disciplina de formação, geografia ou história, também dominar a língua inglesa, ou ter a dupla docência, né? Então, são algumas escolas no Brasil, a nível de Brasil, né, que conseguem garantir exatamente toda essa legislação fidedigna, né, e dar conta. O que a gente tem visto assim, são movimentos, né, importantes para o devido desenvolvimento da língua inglesa, né? E falando nesse aspecto, o Madre Bárbara ele tem um programa bilíngue. O que é esse programa? Né? Nós temos a Universidade Oxford como uma parceira, né? Existem praticamente 4 universidades estrangeiras de renome, né? que sustentam, né, com autoridade, digamos assim, nesse universo da língua inglesa. E nós temos a Oxford, então. Então, eles são nossos parceiros. Nós adotamos todos os livros da Oxford. Em 2022, este ano, nós adotamos o programa bilíngue na educação infantil. Então, lá, as minhas crianças de 4 e 5 aninhos passaram a ter 3 períodos semanais. Ou seja, é uma carga horária
ampliada, uma carga horária mais consistente, maior, né? Para dar respaldo para o desenvolvimento da língua inglesa. Em 2023, estaremos ampliando gradativamente, né, o programa bilíngue para os anos iniciais. Então, os anos iniciais passam a ter 3 períodos semanais também. E com o aumento desta carga horária, né, é fato que a gente consegue aumentar a qualidade, desenvolver as habilidades e competências dentro da língua inglesa, né, dentro dos marcos que são importantes. Quando este aluno chega no 6º ano, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma sequência, né? Quando ele chega no 6º ano, hoje ele já tem 4 períodos de inglês, né? Então, nós estamos aumentando um pouco a nossa base. E nos últimos 10 anos, não temos tido nenhum ano que a língua inglesa não tenha tido algum incremento, alguma inovação em algum dos níveis. Justamente para a gente, a médio, né, agora já está curto e médio, antes era médio e longo prazo, dar essa qualidade. Então, um aluno do 6º ao 9º ano passa a ter 4 períodos de inglês. E, a partir de 2023 também, o 9º ano passa a ter um nivelamento. Bom, Simone, do que se trata o nivelamento? A gente pega uma turma, a turma 101, que tem 30 alunos, e divide essa turma em 2 níveis. Ou seja, de 30 alunos, eu vou ter lá a professora do nível 1, que vai ter, por exemplo, ela pode ter 13 alunos, e a do nível 2, 17. Porque estes alunos vão estar nivelados de acordo com a sua capacidade. Se eu tenho um inglês mais básico, mais rasante, eu fico no nível 1. Se eu tenho um inglês mais desenvolvido, eu vou para o nível 2. Se eu sou autodidata, né? Tenho adolescentes que já estão num outro patamar. Então, e com isso no nosso ensino médio, que já tem esse nivelamento, e vamos implementar também no 9º, a gente sabe que essa diminuição de alunos, ela dá uma qualidade muito grande, né? O que acontece nos cursinhos de inglês? Eles têm turmas reduzidas, turmas com números menores de alunos, para que o professor possa, conversar com Moisés, fazer um diálogo com a Aline, ver como é que está escrita, né? E o professor consegue intervir muito mais no individual, né? Na prática, o aluno, ele sai do Madre Bárbara a partir de agora já conversando inglês? Vamos lembrar que a gente teve os 2 últimos anos de pandemia, né? Claro que a pandemia não pode ser, eu sempre digo no colégio, ela não é desculpa para ninguém, porque a humanidade teve pandemia, né? Eu brincava com os pais. A pandemia não está acontecendo só na casa da Simone, então vamos arregaçar as mangas e vamos juntos enfrentar isso aí, né? Com tarefas e temas, etc e tal. Então, no ano da pandemia foi o ano que nós implementamos as 4 horas, que nós implementamos o nivelamento no ensino médio, e nós não conseguimos realmente praticar aquilo. Estamos conseguindo praticar esse ano. Então, eu acredito que daqui 2 anos, a minha garantia da saída deste aluno, né, do Madre Bárbara, ela vai ser num nível, né, que, inclusive, o nosso objetivo máximo é proporcionar os exames internacionais de nivelamento. TOEFL, né? É aquilo que, se eu fizer em Lajeado, Porto Alegre, em qualquer lugar do mundo, ele vai dizer: o inglês da Simone é nível tal, né? No marco comum europeu, ou marco comum americano ou britânico. São os exames internacionais que te dão essa qualidade. E para vocês verem como o Madre está nesses movimentos, ontem exatamente, segunda-feira, nós aplicamos, né, o primeiro teste internacional Oxford Online para uma amostragem, para o nível 2 do ensino médio do 1º ano. E já estamos, né, recebendo esses resultados. Então, estes alunos já foram, né, testados, e agora a gente recebe todos os relatórios de como é que está este nível, para a gente colocar, né, o nosso inglês à prova de fogo. Se nós estamos garantindo aquilo que nós estamos implementando e aquilo que a gente quer
garantir e entregar para a nossa comunidade dentro da língua estrangeira, língua inglesa, né? Que é a que nós escolhemos como a segunda língua mais importante do colégio. Simone, preciso antes de fechar lhe perguntar para a audiência que nos acompanha agora, para a família que nos acompanha. Ficou interessado em todo este movimento? O aluno vem da escola pública ou vem de outra proposta de ensino? Pode interagir com o Madre Bárbara, mesmo que a família não tenha certeza de que o aluno está preparado para todo esse movimento, né? Mas é possível interagir a qualquer momento da vida escolar. O aluno que está ali no ensino, nos primeiros anos, no ensino inicial, ou está lá na finaleira do ensino fundamental, ou até mesmo no ensino médio. Exatamente, né? A escola sempre está preparada para receber, né? Os alunos, a comunidade em geral, em qualquer nível de desenvolvimento. Isso vale para qualquer disciplina. Mas, especialmente na língua inglesa, a gente vai conhecer o nosso aluno novo, né? E esse aluno novo, a gente vai ver se com ele eu preciso fazer um trabalho de background para buscar algumas e dar um suporte maior. A gente vai entrar com este trabalho para que ele tenha condições de acompanhar tudo isso aí. Muito bem, Simone. Muito bom falar contigo, bom te receber. Manda um abraço para todas as profs lá. Será dado. Para toda a comunidade escolar, a gente tem um carinho enorme lá pelo Madre Bárbara. Bom restinho de ano letivo e um baita começo de 2023. Certamente a gente volta a falar no início do próximo ano. Com certeza, e muito obrigada. Um ótimo dia para a comunidade lajadense. 9h04, conversamos aqui com a vice-diretora e coordenadora pedagógica do Madre Bárbara, Simone Faleiro, e a gente faz uma paradinha.